Meus amigos, o inverno já chegou aqui em Curitiba. Então esse book haul vai ser inteiro com o nariz fungando. Book haul do mês de maio de 2023. Estou com o nariz levemente entupido, porque tá frio. Essa semana só choveu, a gente quase virou sapo, né, Murilo? Foi bom que a gente não virou. Então tô aqui semi-ferrado, né? Mas recebemos bastante livro esse mês. Vou mostrar todos eles para vocês nesse vídeo, tá? Então, dê uma olhada aqui, assim, fica olhando aqui, fica olhando para a louça, fica olhando aqui. Mas não perde os olhos de vista daqui não, porque eu vou mostrar coisas muito interessantes. Tá bom? Nosso book haul, como sempre, é organizado pelos livros que eu recebi de escritores, eu ganhei, os livros que eu recebi de editoras e os livros que eu comprei, que faz tempo que eu não compro livro, então não vai ter nada de novo. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar aquela ajuda pra gente no Catarse, porque a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, porque este blog é independente e depende do apoio de vocês. É independente e depende do apoio de vocês, sacou? É um oxímoro. Vamos lá. Cara, começando aqui pelos livros que eu recebi de escritores, tá? Olha só, bicho, recebi aqui do Ivan Nery Cardoso, o Cães Noturnos, o livro dele, tá? Eu não tô ligado em qual editora que é essa aqui, que ele lançou. Laranja Original, pode crer. O Ivan, ele acompanha o Livrada há muito tempo mesmo. Ele escreveu aqui numa carta, ele escreveu uma carta bem bonitinha pra mim. E ele falou assim, não, acompanho o Livrada faz tempo, não sei o que, mas eu tô ligado, tá? A gente sabe que acompanha a gente. E o Ivan acompanha mesmo faz bastante tempo, inclusive é um espectador aí participativo, né, nos nossos debates e tal. Um breve comentário sobre isso, inclusive. Galera, vocês comentam aqui no vídeo, nem sempre eu respondo, né? Na verdade, a maior parte dos comentários aqui quem responde é o Murilo. Então assim, se vier uma resposta meio sem noção, assim, não fica achando que sou eu, porque o Murilo é meio sem noção mesmo, e ele tem acesso à conta do Livrado, então ele fica ali respondendo a galera meio sem filtro. Mas assim, eu leio todos os comentários, levo todos em consideração e agradeço por todos eles, tá? Inclusive os hates e tal, isso aí faz parte do negócio, tá? Então não se preocupe com isso. Mas queria que vocês soubessem que vocês não estão jogando papelzinho ao vento quando vocês comentam aqui no canal, tá? Eu me importo, leio todos eles, então agradeço mesmo para todo mundo que comenta aí nos nossos vídeos, tá? Cara, o Ivan então mandou esse livro aqui, que é um livro que ele escreveu, ele falou na carta que ele escreveu e ajustou o tom dele muito em parte pelas nossas conversas aqui no Livrado e pelos livros que a gente indica, então eu fico muito feliz, né, de estar ajudando aí os artistas aí do meu Brasil varonil a se expressarem e acharem a sua voz, o seu lugar na literatura, tá? Isso aqui são contos, a edição ficou bem bonita, ele autografou e tal. Vou mostrar ele aqui um pouquinho. E ele fala aqui que os contos eles estão ali entre o fantasioso e o absurdo. Então, cara, Ivan, obrigado então pelo livro, tá? Sucesso aí nele. Ele tem na parte 1 uma epígrafe do Haruki Murakami. Agora eu já estou meio na dúvida se o Ivan realmente levou em consideração Livrada na hora de fazer esse livro aqui. Ele falou que fez, agora não sei. Mas a segunda parte tem uma epígrafe da Rosa Monteiro. Aí sim, isso aqui é coisa de leitor do Livrada. Acho muito legal que a galera acha que a gente odeia o Haruki Murakami. Galera, a gente não odeia o Haruki Murakami, tá? Isso aí é uma falácia, é um boato que inventaram, tá? Eu só não acho que ele merece ganhar o prêmio Nobel, né? Mas assim, também quem é que merece ganhar o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel tipo, é um prêmio, é quase um prêmio de escoteiro da literatura, assim, né? Se você for muito bonzinho, muito político, muito samaritano, aí você ganha o prêmio Nobel ali e tal. Nunca é pelo mérito literário, nunca é porque você escreve bem pra caralho. É sempre porque, sei lá, ou você é exótico pra cacete, e aí os babacas de Estocolmo querem dar um clima de diversidade no negócio, aí os caras vão pegar um velhinho ali do Cumbuquistão ali que escreveu meia dúzia de poema e dar o prêmio Nobel pra esse cara. Daí o velhinho tá lá, assim, tipo, trabalhando de empacotador no supermercado e de repente ele recebeu a notícia de que ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Né? Ou é porque o cara é muito certinho
E tipo Coetzee, assim, tipo, que um cara todo vegetariano, imbuído pela culpa branca de ser sul-africano no meio do apartheid e tal, né? Aquela cena clássica do Infância, né? Quem leu Infância aí, né? Que o cara tá no meio do apartheid, assim, mas o que ele se comove mesmo, assim, é que, porra, que mata um cabritinho passar, assim, o cara fica, ai, tadinho do cabritinho. E os caras, né? Agora, os negros do país, assim, meio tipo, foda-se, né? Assim, é um cara desse que ganha o Nobel de Literatura, aparentemente. Né? Então tá bom. É. Não, mentira, ele não deu necessariamente um foda-se pra questão do apartheid, mas é muito sintomático, assim, que nessa parada, assim, tipo, o detalhe mais sensível da infância dele, no meio dessa loucura toda que foi a segregação explícita da África do Sul, foi tipo, mataram um cabritinho. Foda. E recebemos aqui do Eduardo A. Almeida. Caralho, belas iniciais, né? A. Pilha Palito. Eduardo Pilha Palito. Diante dos Meus Olhos, que saiu pela Reformatório, tá? Que é um romance, se não me engano. Este livro de poemas que saiu pela Pedregulho, Sutilezas, Fins. Né? Também mandou uma carta, ele mandou os livros embalados num papel manteiga lindíssimo, enfim. Aqui ele disse que recebeu quer dizer, conheceu o Livrada a partir de uma resenha que a gente fez do livro da Vanessa Vascolto, tá? Então um beijo pra Vanessa Vascolto. E aí ele mandou aqui num papel manteiga, que tinha um carimbo de autor meramente ilustrativo. Eu lembrei do Temer, né, cara? Pra onde será que anda o Temer? Deve estar aí, né, cara? Chupando cabras à meia-noite. Vamos ler um poema aqui do Eduardo, então, pra vocês sacarem, né? Poema a gente dá uma lida, nem que seja um poema curto, assim, Suspiros. O vento mudo passa, ninguém ouve, mas se percebe atento o que sobrou do vento. A coisa apenas. Olhar uma coisa nunca é ver a coisa apenas. É também ver nela e com ela outras que não estão ali. Talvez sua fantasmática da coisa ou de quem vê. Talvez um sentido muito dado, uma legenda, correspondências, alucinações, lugares comuns. Há nessa faculdade de olhar uma obediência servil, educação limitante, enquadramentos variados. Todavia, a coisa apenas é muito maior em si do que as demais todas. E a ela crescidas pelo olhar capaz. Tá massa. Os dois livros do Eduardo A. Almeida. Beleza? Cara, obrigado então para os nossos escritores que mandaram livros aqui esse mês. Tá? Lembrando que, vou falar isso mais uma vez só, hein? Julho e agosto, eu falo isso todo ano, que é sempre bom lembrar. Julho e agosto são os meses em que a gente mostra absolutamente tudo que chega aqui. Então, assim, se você quer, sei lá, divulgar o seu livro aqui, enfim, mande aí agora nos próximos meses. Depois não adianta mandar que eu não vou falar. Se eu achar que não cabe no Book Haul. Pode mandar aí teu livro aí sobre mediunidade, qualquer coisa do tipo, que a gente vai mostrar aqui. Não quer dizer que a gente vai mostrar respeitosamente, necessariamente, mas a gente vai mostrar. Cara, vamos lá. Natan Matos, né, editor da Moinhos, entrou em contato comigo depois de meses, sem falar comigo. Eu falei, caralho, Natan, onde você está? Ele falou, cara, tô aqui. Eu falei, porra, por que você nunca mais mandou livro? Ele falou, ué, não mandei? Eu falei, não mandou. Ele falou assim, vixe, peraí que eu vou mandar então. Tá bom. O cara mandou uma caixa aqui, ó, livro pra cacete. Tá? Recebemos aqui, então hoje vai ser praticamente um Moinhos Hall aqui, porque a gente vai ficar falando de livro da Moinho por um bom tempo. Mas assim, também vale a pena conhecer o catálogo da Moinhos, caso vocês não conheçam. Eu acho que a Moinhos se tornou aí uma grande referência, principalmente de literatura latino-americana contemporânea, de escritoras, tá? Escritores também, mas principalmente de mulheres latinas-americanas, que, cara, tá realmente se sobressaindo e tá apresentando, pelo menos pra mim, assim, muitas coisas interessantíssimas. Já fizemos resenha aqui de algumas delas, né? Fizemos aqui a China Iron, fizemos o Cramp, fizemos, eu acho que um livro da Sara Gadiardo, que é o Janeiro. Fizemos algumas coisas assim. Então, assim, a Maria Fernanda Ampoeiro, que a gente fez lá, o Rio de Galo, foi muito legal também. Então, assim, cara, bastante livro legal a Moinhos tem, tá? Então, fiquem ligados nesse Book Haul. O primeiro livro que a gente vai mostrar aqui, entretanto, não é da Moinhos exatamente. Esse aqui é o da Literatura BR, que é uma espécie de selo
que o Natan faz, acho que via financiamento coletivo, eu acho que é essa a ideia, que é da Marianne Engel, ou Marianne Engel, sei lá, que é o Urso, tá? Tradução do Bertone, cara. Bertone Licarião, né? Nosso camarada lá do Literatone. Aqui a gente tem uma orelha assinada pela Monique Malcher, tá? Ganhadora aí do Jabuti, do livro de contos dela. Que saiu pela Poli, né? E diz aqui: as ursas em seu profundo sono trazem ao mundo seus filhotes. Um urso nasce do que é sonho, calmaria, entrega. A dor parece ser sempre subvertida quando nos contam seus segredos esses belos animais. Nós, humanos, provocados a sermos sempre distantes e nunca nos enxergarmos como criatura que somos, perdemos a palavra que um urso traz na língua feroz. Força. Nossa força diante do que não nos cabe parece se calar, porque há medo. Nascemos dele diferente desses imponentes animais. Marianne Engel, em Urso, consegue fazer nossa pele sentir não só a temperatura das águas turvas, a textura de uma pelagem, mas nosso corpo como novamente parte da natureza em diálogo, em não celebração boba do que exotifica. A agressividade do que é humano jamais será a mesma linguagem do que nasce do urso. É preciso olhar o animal como quem quer experimentar a vida e não como quem doma uma fera. Lua, personagem que cataloga livros e conversa com o urso, mesmo sendo a vida inteira uma pessoa que não gostava de animais, rasga em nosso coração o temor da mudança, essa que é gigante porque diz do que é dentro. Qual a diferença entre o corpo que hiberna e o que morre com as violências que não sabe nomear? O urso nos faz ouvir uma nova linguagem sobre o descobrimento de si e prazer profundo dos momentos que parecem bizarros, mas não genuinamente vida. Ler Marianne é sentir nas mãos um coração que sangra enquanto brilha. Tá? Então tá aqui. Muito bonita a capa, inclusive. Gostei muito dessa capa. Mas as produções da Moinhos são bem legais, tá? Recebemos deles aqui também, aqui agora já tratando do catálogo da Moinhos propriamente dito, esse aqui que foi um lançamento já meio antigo da Moinhos e que já era para eu ter recebido e tal, que é o Come Terra da Dolores Reyes. Esse livro aqui não veio com orelha escrita, não veio com nada. Aqui atrás tem um textinho, que é um trecho, né, do livro. A Dolores Reyes é argentina, tá? Diz aqui, é professora, feminista, ativista e mãe de 7 filhos. Caraca! Eu sei que feminista não gosta dessa pergunta, mas assim, eu acho que seria inevitável eu perguntar para ela aqui como é que você concilia, né, o seu trabalho com 7 filhos, cara. Como é que você tem... Cara, detalhe, tá? A pessoa tem 45 anos, cara. 78, 45 anos. 45 anos e 7 filhos, cara. E é o primeiro romance dela, claro. Que daí também não dá pra ter uma produção gigante aos 45 tendo 7 filhos pra criar. Mas em todo caso, tá aqui. Come Terra. Todo mundo me fala que é do caralho esse livro, mas como não tem orelha e tal, não tenho como contar pra vocês nenhuma sinopse. Então talvez a gente leia ele aí e coloca, tá? Esqueci de falar uma coisa. Até o Rodrigo Casarim já fez isso sobre uma coluna dele na página 5, mas é sempre muito divertido ler o colofon da Moinhos, tá? O colofon, para quem não sabe, é esse textinho que vem aqui na última página do livro, que ele fala assim: esse livro foi composto em Fairfield, ele fala a fonte e o papel, e geralmente a gráfica, né? Então ele fala assim: esse livro foi composto em Fairfield, LT, STD, no papel Ivory Slim, enquanto Arlo Parks cantava Hurts para a editora Moinhos. Era janeiro de 2022, no Brasil, o ano iniciava, infelizmente, com diversos casos de preconceito racial, né? Então ele sempre tenta situar um pouquinho a gente aqui sobre o que estava acontecendo quando esse livro aqui foi impresso. Tá? Então bem bacana. Paulo José Miranda, trilogia. Tá? Isso aqui é um portuga, né? Ele ganhou o prêmio José Saramago. E aqui tem 3 novelas dele. Tá? Um Prego no Coração, Natureza Morta e Vício. Tá? Não lembro exatamente da Moinhos publicando literatura portuguesa. Então o brother é de Aldeia de Paio Pires, tá? E publicou alguns livros aí e tal. Era formado em filosofia. Esse volume reúne os 3 primeiros romances do autor, através dos quais procurou penetrar em linguagem límpida e pensamento fino nos meandros da criação a partir de 3 notáveis artistas: Cesário Verde, João Domingos Bom Tempo e Antero de Quental. Mais do que uma trilogia de recorte histórico, essas narrativas mergulham na relação dos autores com as suas próprias obras em momentos distintos: o da contemplação do objeto acabado, em plena ebulição criativa, e o da desistência. Não será por acaso a escolha desses autores em particular que nos ligam à cidade, à música e à política.
Vamos ver o que diz no colofão da Moinhos. A música aqui é STT, tarará, soft para a editora Moinhos, enquanto In a Sentimental Mood, tocada sob o Sol da Terra da Luz, por Joe Coltrane. O Brasil ultrapassava os 70% da vacinação contra o Covid para a primeira dose e os 45% para a segunda dose. A inflação batia recorde e a população brasileira tinha seu poder aquisitivo diminuído como 30 anos atrás. Tá? Então, aqui, Paulo José Miranda, trilogia. Recebemos esse... Cara, isso aqui é muito bom aqui para o dia que eu tiver apertado e sem resenha, que eu leio um romance para resenhar para vocês aqui. Margarita Garcia Robaio, até que passe um furacão. Tradução da querida Silvia Massimini Félix. Um abraço para Silvia. Gostamos muito da Silvia aqui nesse canal. Grande tradutora aí da Moinhos, né? Já a Moinhos tem algumas tradutoras que fazem esse trabalho aí de apresentar pra gente essas autoras, né? E ela é de Cartagena, tá? Então, desde 2004 é radicada em Buenos Aires. Então, tá bom. Hasta que passe um huracán. Cara, huracán é uma palavra espanhola bonita, né, cara? Melhor que furacão, né? Tipo assim, Hilda Furacão, tipo, é um nome que carrega toda a conotação da personagem. Agora, Hilda Huracán. Cara, um romance muito curto esse aqui, hein? Tem 62 páginas. Ah, meu irmão. Ah, esse aqui a gente mata já pra trazer, né? Diz aqui: as praias do Caribe são destinos cobiçados pelos turistas, mas quando se observa do ponto de vista de seus habitantes, a história muda de figura. A pobreza, o descaso e o baixo ou nulo investimento de infraestrutura para os moradores locais faz com que estes só queiram uma coisa: melhorar de vida. E a melhora que tem em vista é o também cobiçado sonho americano. Em Até que Passe um Furacão, a protagonista está disposta a fazer de tudo para se desvencilhar da terra onde nasceu, da lama que invade os bairros da cidade onde vive, para ter a vida que imagina merecer fora de seu país. Encontra no trabalho de comissária de bordo uma rota de fuga, mas sabe que também é preciso utilizar outros meios para alcançar o desejado, meios que aprendeu desde cedo em uma inocência roubada. Tá? Cara, parece bem bom. Beleza? Cara, recebemos aqui da Maria José Ferrada, O Homem do Outdoor, também tradução da Silvia. Um abraço para Silvia. A gente resenhou o Crane. Pode ser dado de presente por alguém que conhece... Tá aqui atrás, né? Tá enfeitando a minha estante, tá? Obrigado, tá? Eu tinha levado pro trabalho, mas o regimento interno proibiu, mandaram eu tirar. Aparentemente para enfeitar a baia do escritório é só foto de bebê. E mesmo assim tem que morar no outdoor, velho. É justamente essa história, assim, um maluco vai por alguém que claramente assistiu a vinheta da Legião da Má Vontade do Hermes Renato, né, cara? Olha essa sequência aqui, bicho. Abandono, pobreza, solidão, insegurança, medo e perdas. Cara, aí, quem não assistiu a vinheta do Legião da Má Vontade, a sketch, né, do Legião da Má Vontade do Hermes Renato, aí assista aí, cara. É minha sketch favorita. Inclusive, parece que tem uma loja aí que é tal da Nerd Story, eles vão lançar, ou lançaram uma camiseta da Legião da Má Vontade. Aí, cara, eu quero muito essa camiseta, velho. Que a Legião da Má Vontade tem o lema cada um com seus problemas, né? Acho fodido, assim, começa com aquele texto bem estilo Legião da Boa Vontade, né? Miséria, abandono, pobreza. Para urgências como essa, nossa instituição tem um lema: cada um com seus problemas. Eu falo assim, exatamente, cara. Cada um com seus problemas. Tá? Cara, então muito bom o livro da Maria José Ferrada. Vou ler ele com certeza, porque eu gostei muito do outro livro que eu li dela. Tá? Falando em livro que eu gostei muito do livro que eu li dela, etc., chegou aqui também um outro livro de contos da Maria Fernanda Ampuero, Sacrifícios Humanos, que é a mesma autora, né? Aquela autora equatoriana que escreveu Rinha de Galos, né? Que é um livro violentíssimo, cara. Livro muito foda, né? Quem deu pra gente foi a Ana Paula, nossa querida leitora. Falou assim, lê essa porra aí que isso aí é tua cara. Eu falei, tá bom, vou ler, vou ver se é minha cara mesmo. Era minha cara mesmo, olha só. Que coisa. Esse aqui é mais um livro de contos dela, tá? Então, vamos ver se segue a toada do outro, né? Esqueci de ler o colofão dos outros livros, né? Vamos ver se tem coisas interessantes. Aqui no colofão do Até que se Passe um Furacão diz... Vamos ver. Em outubro de 2022, o Brasil estava prestes a conhecer o seu futuro presidente. E conhecemos, né? Só que o negócio é o seguinte. Eu acho que agora a gente está conhecendo esse cara de verdade, velho. Porque não sei. Não é o cara que eu achava que eu conhecia, tá? Em todo caso. Aqui no da Maria José Ferrada fala: o ser humano acreditava ser mais forte do que um vírus.
Por isso, em um único dia, o planeta batia novo recorde diário de casos confirmados de Covid. Okay. O Covid marcou a gente. E da Maria Fernanda Nampueiro, não diz nada. Esse livro foi composto em Fairfield no papel poli para a editora Moinhos. Né? Porque o Natan é assim também. O Natan tem uma hora assim que ele fala assim, não, cansei dessas paradas, não vou fazer mais. Recebemos também da editora Moinhos, também com tradução da Silvia. Um abraço para a Silvia. Aqui é Os Urubus Sem Penas, do Juan Ramón Ribeiro, tá? Que é um escritor peruano aí, de muito prestígio. Esse livro aqui é um livro da década de 50, cara. E é um livro de contos. Sobre vários personagens assim marginalizados ali da sociedade peruana. Eu acho que aqui na orelha ele fala alguma coisa de que nessa época estava tendo um êxodo, né, rural muito grande assim de pessoas ali provincianas que estavam migrando pra caramba pra Lima e criando ali bolsões de pobreza, né, favelas e etc. Então me parece que esse aqui é o fio temático deste livro aqui, tá? Então, também interessante. O Juan Ramón Ribeiro, ele também ganhou uma porrada de prêmio, né? Sua obra foi traduzida para vários idiomas, recebeu o Prêmio Nacional de Literatura em 83, o Prêmio Nacional de Cultura em 93 e o Prêmio Juan Rulfo em 94. Tá? Viveu a maior parte de sua vida na França, fez breves retornos ao Peru. Tá? Peru, cara, tem uma teoria sobre o Peru aí que eu vou compartilhar com vocês. Peru é o nome desse país, não é não? E é o nome desse bicho também, que a gente come no Natal. A Turquia, em inglês, é Turkey, que também quer dizer Peru. A partir daí, cara, a gente pode inferir com uma certa segurança de que todo nome de país do mundo significa Peru em alguma língua. Eu acho que é isso. Brasil é Peru em alguma língua. Peru é Peru em português, a gente já sabe. Grécia é Peru em alguma língua, talvez até em grego, não sei. França, Alemanha, Butão. República Central Africana significa Peru em alguma língua. Tenho certeza. Tá? Eu acho foda. Mas tem uma parada, né, de que na França o pessoal chama o Peru de galinha indiana, e na Turquia chamam de galinha grega, e na Grécia chamam de galinha turca, e enfim, tem umas paradas assim. E o Peru não é de nenhuma dessas regiões. Né? O Peru, ao que tudo indica, é nosso aqui mesmo, aqui da América do Sul, Central aqui e tal. Então acho que é isso. Mas também não é do Peru. O Peru também não veio do Peru. Ao que tudo indica. Né? Vamos lá. Recebemos aqui, olha só, bicho. Recebemos da Fernanda Trias esse Gosma Rosa, tá? Tradução da Ellen Maria Vasconcelos. A Fernanda é uruguaia, tá? Cara, faz tempo que eu não tenho contato do que tá rolando em termos de literatura no Uruguai, atualmente, né? Nossa querida Jéssica Matos, lá do canal da Jéssica. Aliás, se inscrevam lá no canal da Jéssica. O canal da Jéssica é sempre mó barato. Que ela faz uma pesquisa interessante aí de mulheres latino-americanas também. E ela tem uma relação afetiva muito próxima com o Uruguai, porque ela nasceu na fronteira com o Uruguai, inclusive. E então ela deve saber melhor do que eu o que está rolando por lá. Agora, esse aqui tem dois... A orelha assinada por duas pessoas. É um novo conceito em orelhas. Vou ler a segunda. A metade do caminho entre uma distopia clássica, como em 1984 ou Fahrenheit 451, e uma das magníficas novelas de catástrofes de J.G. Bayard, El Mundo Submergido, ou La Sequía, Gosma Rosa conta a história de uma mulher e sua solidão, de um cataclismo ecológico, de um mundo arruinado, da maternidade, da fome e do silêncio. Com uma arquitetura sutil de camadas e mecanismos e sempre intensa e evocativa, essa obra atravessa os gêneros ciência, ficção, distopia, ecocatástrofe. Ecocatástrofe é um gênero? Eu não sabia disso. Ecocatástrofe. É tipo aquele Vulcano, a Fúria e o Inferno de Dante, que é filme do Pierce Brosnan. Filme de ecocatástrofe. O filme que passava na aula de geografia pra gente na quinta série. Você via esses filmes na escola? Você assistia isso? Você assistia filmes de ecocatástrofe na escola? Eu assisti alguns, cara. Aliás, os filmes que passavam pra gente na escola... Acho que... Será que passam hoje filme pra molecada ver na escola? Ou será que isso era uma coisa assim de uma época que a galera deixava a criançada meio correr solta, assim, né? Comentem aí se vocês têm filhos aí que assistiram... Se assistem filmes na escola ainda, né? Porque eu não sei se isso rola. Eu assisti filmes estranhíssimos na escola quando eu era criança.
que era aquele tipo, né, o Inferno de Dante, Vulcano, a Fúria, The Day After, aquele filme da Guerra Fria que todo mundo morre explodido na bomba atômica. A Guerra do Fogo, que é aquele filme francês, cult, mudo, sobre o Homem das Cavernas e tal. É que assim, cara, a época que a gente era criança era uma época assim que assim, os adultos não se importavam muito em criar a gente, né, cara? Assim, tipo, hoje em dia, eu não sei como é que era pra você que nasceu na cidade grande, Murilo, mas assim, não sei se tinha essa parada assim, tipo assim, a mãe busca na escola, leva na escola de natação, busca na escola de natação. Cara, quando eu era criança, tipo, você voltava da escola, você tinha que fazer as paradas, mas eu tinha que ir sozinho. E assim, só deixava a criança na rua. E daí a criança conhecia outras crianças na rua, e eventualmente conhecia os moleques maiores, os moleques maiores judiavam da gente, e era meio que assim, né? Eu acho que isso é uma parada impensável pra hoje em dia, assim, tipo, seu filho. Onde é que tá seu filho? Ah, não sei. Tá aí na rua. Tá aí, sei lá onde é que meu filho tá. Tá aí, tipo, brincando por aí, sei lá. Apanhando de outros moleques, talvez. Não vai saber. Né? Mas enfim, então acho que a parte do filme era isso, assim, né? O professor entrava empurrando aquele carrinho de TV com videocassete, e aí você falava, beleza, não vai ter aula, só vou ter que assistir um filme chato pra caralho. O que é melhor do que aula, né? O filme mais chato é melhor do que a melhor aula, né, cara? Assim, essa é uma coisa muito concreta pra qualquer criança, assim, né? O pior filme é melhor do que a melhor aula. É, enfim. Tá, então recebemos esse aqui, tá? Que é né, junta a coisa da ecocatástrofe e tal. E se instala em território único, à borda do horror, mas sem se submergir nesse abismo. Um espaço desolador, mas não livre de esperança. Fernanda Trias conseguiu criar um espelho em que se observa esse tempo tão estranho que nos tocou viver e nos presentear com o melhor de seus romances. Bacana. Tá? Então, cara, tá aí esse livro aqui, Gosma Rosa. Aqui no colofão diz: enquanto Paradise de Coldplay tocava na madrugada para a editora Moinhos. O Pentágono pela primeira vez exibia publicamente vídeos de OVNIs na reunião do Congresso dos Estados Unidos. A ordem dos congressistas era de que precisava tratar isso como uma ameaça potencial. Ok. Realmente estava acontecendo isso no mundo. Recebemos aqui da Romina Paula, esse livro chamado Agosto, também tradução da Ellen Maria Vasconcelos. Ela é argentina, também, Buenos Aires. Cara, Argentina ali, 76 a 79, são essas as escritoras aí, essa geração. Escritoras de 40 e poucos anos aí. Agosto. Algo assim como querer espalhar as suas cinzas, como querer te espalhar. Foi o que me disse seu pai ontem quando me encontrei com ele. Me contou isso, que já faz 5 anos. A melhor amiga da vida não está mais aqui, na verdade faz 5 anos. Tanto é que os pais de Andréa convidaram Emília a voltar a Esquel, na Patagônia, para a cerimônia de espargimento das cinzas. Sair de Buenos Aires em pleno e tórrido verão da capital parece fácil. Seu relacionamento com Manuel está bom, pero não mútil. E para completar, Amy e seu irmão, que vivem juntos, acabaram de descobrir que tem um rato, ou uma família deles, vivendo em sua cozinha. Será que os argentinos falam pero não mútil? Será que eles estão falando assim, tipo assim... tá bueno, mas não muito. E daí tipo, eles traduzem para o português assim, como a gente faz pelo Namúdio. No entanto, viajar para a sua cidade natal, onde estão todas as suas memórias de infância e juventude, e onde é preciso encarar famílias que ficaram também novas famílias, que se formaram, parece ainda mais difícil. Como não se deixar afetar pelo ex-namorado, pelas colegas da escola que continuam as mesmas lá. Como não se emocionar com os quartos antigos, roupas, CDs, videocassetes e fotos, quando em tudo parece ter sobrado muito de si e da melhor amizade que se podia ter. Narrado em segunda pessoa e em um tom de oralidade e intimidade, como merecem as promessas de amor eterno, Agosto parece estar entre uma extensa carta endereçada à amiga morta em diário de viagem e também a finalização de um longínquo processo de luto. Distante espacialmente da cidade onde vive temporalmente nos anos 90, em que viveu intensamente a adolescência, a narradora se vê em pertencimento e o leitor é convidado a ser olhos, ouvidos e seu ombro amigo. Tá, interessante também. Cara, assim, como eu te falei, né, a Moinhos traz sempre literatura contemporânea latino-americana, especialmente aí, como a gente pode ver aí do Cone Sul, né, Chile, Argentina, Uruguai. Sempre propostas aí que vale a pena dar uma olhada. Tá? Aqui no colofão diz: no Brasil, uma medida provisória era editada pelo presidente com o intuito de estabelecer regras para que houvesse uma limitação da remoção de conteúdo nas redes sociais, que por sua vez contribuiria para a propagação de fake news. Aqui, cara, dá pra você se inteirar do que tá acontecendo no mundo só lendo os livros da Moinhos, né? Enfim. Mas eles aí
tornando a mídia obsoleta. Tá? E por último recebemos 3 livros nacionais aqui da Moinhos. Tá? Esse aqui primeiro, Meus Dedos Sentem Falta do Seu Cheiro, do Michel de Oliveira. Esse livro aqui ele tem uma orelha assinada pelo Raimundo Neto, que a gente também já resenhou aqui no canal, o livro dele, muito bom inclusive. E aqui também, e acho que ele assina aqui porque a temática cai muito perto, né, do universo de preocupação literária do Raimundo Neto, que são as relações homossexuais e a expressão desse amor em um mundo que é ou hostil, ou omisso, ou indiferente a ele, né? Enfim. Então ele fala aqui disso, né? Então esse romance que eu não vou ler a orelha do Raimundo porque ela é excessivamente poética, eu ia matar a poesia dele, né? Porque ele fala aqui muitas coisas bonitas que na voz de um caboclo chucro que nem eu, acho que talvez não fique tão legal. Mas ele fala assim: Ellie e Miguel estão apaixonados, ou seus corpos estão em fúria, como em João Gilberto Noll. Caralho, em fúria ou em João Gilberto Noll? E ainda procuram nomes. Tá vendo? Eu sou tosco, cara. E ainda procuram nomes para o que sentem. Suas masculinidades criam afetos que percorrem os corpos por vias congestionadas de sexo, silêncios e deslocamentos entre Brasil, São Paulo, Ceará e Paraná, e Espanha, Barcelona. Lugares, presente e também lembranças e passado. Ele conta recordações, dizendo-se escrito em um não diário, às vezes piegas, outras vezes assumindo um tipo de oposição ao exagero, mantendo sinestesias musicadas, compondo ritmos do desejo. A referência ao Wong Kar-wai está lá, inclusive. Então, enfim, nessa pegada. Era agosto de 2022, um dos meses mais bonitos do ano. O que será que aconteceu em agosto de 2022 para o Natan? O que aconteceu para você, Natan? Agosto de 2022. O que aconteceu em agosto de 2022? O que aconteceu em agosto de 2022 na sua vida, Murilo? Você já estava namorando? Será que você começou a namorar em agosto de 2022? E foi um dos meses mais bonitos do ano pra você também? Em agosto de 2022 eu fui pro Uruguai de moto, cara. Foi bonito pra mim. Realmente, cara. Não tem razão, cara. Agosto de 2022 foi muito bonito. Foi muito bonito. Entrei aí com uma moto em outro país. Foi bem legal. Uma história engraçada, foi até Colônia de Sacramento de moto, né? E levei uma garrafa de Lafroig no alforje da moto. E descobri que os uruguaios bebem uísque com churrasco. Eles não bebem vinho como os argentinos e nem comem carne mal passada como os argentinos. A carne deles, da parrilla, é bem passada. Cara, é praticamente um moquém que os caras fazem lá. Mas para turista eles fazem carne mal passada. Então. E aí, não tem moto grande lá no Uruguai, né? Então onde você para lá, os caras pedem para tirar foto, pedem para subir na moto, pedem, né, trocam uma conversa, enfim. Cara, conversei com uma porrada de gente. E aí sentei para comer num restaurante lá, em Colônia de Sacramento, e daí o dono do restaurante veio falar comigo, da moto, etc. Daí ele me falou essa parada do uísque. Eu falei, eu tenho uma garrafa de Lafroig na moto, você quer um gole? Aí ele falou assim, eu nem sei o que é isso. Eu falei, pera lá, cara. Tá falando aí que você toma uísque pra caramba, e você não conhece Lafroig, o que vocês tomam? Eu falei assim, a gente toma, sei lá, White Horse, Red Label. Eu falei, não, pera aí, parou. Vou ali pegar uma garrafa, vou pegar minha garrafa ali e trago. Aí trouxe ali a garrafa pra ele, botei uma dose, saúde, tomando. Cara, os olhos do velhinho brilharam, cara. Os olhos do velhinho... Ele viu a vida dele passando em revista, assim. Ele falou assim, cara, o que eu tava tomando minha vida inteira que eu tava chamando de uísque? Que não era isso aqui. Que não era um Lafroig. Aí ele ficou procurando assim, uma garrafa pra fazer. Eu falei, não, pera aí que eu vou botar um uísque foda aqui pra gente. Ele ficou procurando assim na estante assim. Aí ele achou, sei lá, um Grant's 10 anos assim. Não, vamos tomar aqui um Grant's aqui, por minha conta aqui. Pô, eu tenho o melhor em casa. Volta aqui à noite que eu vou lá em casa pegar a garrafa. Assim, o cara falou, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa pra tentar bater essa gentileza aí e tal. Foi muito maneiro esse episódio aí. Enfim. Mas aí acabei que eu não tomei o uísque que o cara ficou de buscar em casa por outros caminhos e por uma outra história. Que essa vai ficar pra mim mesmo. Mas assim, viagem para o Uruguai, agosto de 2022. Mês muito bonito, coisas muito loucas e bonitas aconteceram nessa viagem. Recebemos do Marco Severo, né, da Moinhos também,
Este aqui, O Silêncio daqueles que Vencem as Guerras. Eu não sei por que o silêncio daqueles que vencem as guerras, Marcos. Porque os livros de história são escritos pelos vencedores. Não é isso? Não é essa a frase? Que os livros de história são escritos pelos vencedores? Ou são pelos historiadores? Os historiadores são os verdadeiros vencedores da coisa, né? Se você acessar esse axioma aí. Por outro lado, dizem que professor de história é tudo comunista. E são os professores de história que escrevem livros de história e são os vencedores que escrevem livros de história. Logo, os comunistas são os vencedores. Acesse esse axioma aí, galera. Tá bom? Vamos lá, o Marco tem títulos muito bonitos para os livros dele, né? Esse aqui me parece que é um livro de contos que tem como fio condutor aí uma cidade que ele inventou chamada Renacandaia. Uma grafia bem louca. E aqui na orelha diz que tem um personagem único que nos agarra com seus braços capazes. Cara, braços capazes. Enfim, acho que isso, né, dá pra gente ter uma ideia do que é o livro. Mas assim, é um livro grande do Marco, né, principalmente em relação aos outros dele. Então, tá aqui. Depois de publicar livros em que os personagens precisavam lidar com a realidade bem diante de si, Marco Severo nos traz sua primeira obra de realismo mágico, mostrando sua inventividade e habilidade para mover sua câmera para qualquer espaço e nos entregar uma literatura potente, questionadora e também auspiciosa, revelando através de seus múltiplos olhares para o emaranhado que somos feitos, que também é essa diversidade que nos compõe, o que nos torna quem somos. E por último, mas não menos importante, recebemos aqui o romance do Thiago Germano, O que Pesa no Norte. Ele tem um formato um pouco maior do que os outros, tá? Mas está aqui o livro. Um abraço para o Thiago Germano. O que pesa no Norte, será? Tapioca não é, né? Tapioca é levinho, né? Tambaqui com farofa. Deve dar uma pesada. O que Pesa no Norte é uma narrativa sobre os valores e arbítrios da classe média brasileira, especialmente a do Nordeste. Uma narrativa que põe o dedo na ferida de práticas que perduram, que passam de geração em geração, projetando para o presente valores de um passado patriarcal. A busca de Ricardo por Guilherme indo da Paraíba para São Paulo atrás de resgatar para o núcleo familiar o seu filho que se perdeu é dramática. Ricardo, um pai autoritário, áspero, com sua carga de valores, é de fato um peso para a família, especialmente para o filho Guilherme. Só está de pau. Cacete. Estudante de direito, Guilherme quebra as expectativas paternas quando resolve optar pelas artes cênicas. Ana, esposa de Ricardo, tem valores opostos aos do marido. É afetiva, protetora dos filhos e foi sendo moldada por Ricardo para cumprir o papel que cabe à mulher no núcleo patriarcal. O de dona de casa, cuidadora da prole. Gustavo, o outro filho do casal, é desde cedo mais macho do que Guilherme e mais afinado com os valores de Ricardo, e por isso não sofre os preconceitos e punições do pai. Ricardo é fúria e afeto, é um personagem triste, e sua tristeza não vem apenas do fato de que as escolhas de Guilherme o constrangerem, mas pelo fato de Ricardo, à sua maneira, amar o filho e ir fazer o que faz pelo filho perdido na grande cidade. De ir à procura do filho que não é o pródigo. O pródigo é o pai, o seu gosto de buscar o seu gesto de buscar como buscou o filho que está no inferno. O que Pesa no Norte é um livro comovente, de um belo e comovente desfecho, que lança os personagens numa existência dilacerada, num desencontro insuperável, incontornável. Então tá aqui, tem um blurb aqui do Carlos Henrique Schroeder, né, o cara da Globo lá, como vocês sabem. O drama de uma família disfuncional. Não é o cara da Globo, tá de sacanagem, é o escritor catarinense. Pai professor, mãe agressiva, um filho perfeito e um filho gaúcho. A homossexualidade desse filho é o mote central do seu desaparecimento numa narrativa que tem a vida acadêmica e o teatro como pano de fundo. Beleza? Então tá aqui. O que Pesa no Norte, do Thiago Germano. E com isso, encerramos o Moinhos Hall aí. Então obrigado aí pra galera da editora Moinhos que mandaram todos esses livros maravilhosos pra gente. Vamos dar uma olhada em todos ou quase todos aí na medida do possível, conforme for abrindo oportunidades aí na nossa agenda de leituras. Recebemos da editora Antofágica 3 livros, os primeiros 3 livros da coleção Nano deles, que são as edições de bolso da Antofágica, tá? Então todos são livros que já foram publicados, né, em edições normais da Antofágica, com capa dura, com ilustrações, com paratextos, com apresentação, com aquela coisa toda que você já conhece da Antofágica. Aqui eles estão destituídos dessas coisas todas, é só mesmo o texto e a capa, tá? Tem algumas artes aqui no final, são bonitinhas. Okay. Então a gente tem aqui Noites Brancas,
Dostoiévski, que é o primeiro, O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que é o segundo, e o Dom Casmurro, que é o terceiro. Tá? Essas capinhas aqui, nesse formatinho, aqui ó, cabe aqui na mão. Tá vendo? Então, bem bonitinhos aqui os livros da Antofágica. Acaba sendo uma opção economicamente mais viável para algumas pessoas que querem ter os livros da Antofágica, mas às vezes não conseguem pagar o preço, porque a gente sabe, né, que o Brasil é isso mesmo, né? Nem todo mundo pode pagar por livros. Os livros ainda é um privilégio nesse país, né? E cada vez mais, porque o preço do papel só sobe. Então a gente entende essa opção aí, e tomara que dê certo para popularizar aí os livros da Antofágica, até porque são edições muito legais, assim, as traduções são boas e tal, então vale a pena. Então obrigado aí, galera da Antofágica, por mandar esses livros pra gente. E por falar em galera que manda livro pra gente, recebemos aqui 4 livros de uma editora que nunca tinha mandado nada pra gente, que é a Aboio, tá? Eu tô com o nariz entupido, mas eu não tô falando apoio, tá? É Aboio mesmo, com B de bola. A Aboio mandou aqui, na verdade, 3 livros de uma espécie de revista, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Mandaram aqui o livro de poemas do Paulo Scott, Luz dos Monstros, tá? Foi publicado por essa aqui, né? O Paulo agora tá com essa parada de monstro aí nos livros de poema, né? Ele fez aquele Garopaba Monstro Tubarão, não é isso? E agora o Luz dos Monstros. Vamos ler aqui um poema do Paulo. Para quem trabalha em restaurantes, restaurante deveria se chamar Casa para se Desfazer. A mancha posta à mesa. Mancha que não se desfaz. São as pessoas em seus restaurantes que se desfazem. E no amor, o amor se desfaz. E nele as pessoas e as manchas não. Aqui. Luz dos Monstros, Paulo Scott. Show? Recebemos também este livro aqui com peças do Sérgio Melo, Socos na Parede e outras peças. Tá? São 4 peças curtas e 3 monólogos, tá? Segundo aqui essa orelha assinada pelo Carinha Ainus. Desculpa aí, galera. Vocês têm uma orelha assinada pelo Carinha Ainus? Não tem. Charutos, Soco na Parede, Paneiro, Rio Grande, David Foster Wallace, Puma e Olhos Azuis no Retrato Branco e Preto. Eu gosto muito de quando a peça tem o nome de alguém assim, tipo David Foster Wallace, porque né, tem aquela peça do Nelson Rodrigues que chama Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária, né? Então toda peça que tem que é o nome de alguém, eu sempre imagino o subtítulo ou Bonitinha Mais Ordinária, automaticamente por causa do Nelson Rodrigues. Né? Então assim, David Foster Wallace ou Bonitinha Mais Ordinária. Né? Henrique III ou Bonitinha Mais Ordinária. Titos Andrônicos ou Bonitinha Mais Ordinária. E assim por diante. Então é isso aí. Gosto muito desse subtítulo. Mas aqui, tem aqui pra galera que curte o teatro. São peças curtas, né? Então são interessantes. Aqui ele fala que a primeira peça é em homenagem ao músico Astor Piazzolla. 2 irmãos se encontram no cerro. Desculpa. 2 irmãos se encontram no enterro do pai e um deles relata um fato curioso: a fotografia do pai na carteira de um estranho que encontrou num bar de uma cidade distante. Legal, um mote já interessante para você ficar um pouco curioso com as peças do Sérgio Melo, né? Então tá aqui. Também recebemos esse livro aqui, Deus Criou Primeiro um Tatu, da Ivone Miller, aqui diz Crônicas na Mata, então parece que são crônicas. São textos curtos, nossa, bem curtos inclusive. Nossa, são muitos textos. Cada um deve ter tipo 1 ou 2 páginas assim. Não tem orelha, mas diz aqui: ambientadas em Aldeia dos Camarás, na Mata Atlântica Pernambucana, as crônicas de Ivone Miller conjugam um afeto poético do cotidiano com registros bem-humorados de convivência com flora e fauna, inquietações pessoais e preocupações políticas do cenário ambiental. Longe de ter uma resposta, ela busca o lugar da literatura na luta pela preservação das florestas. Ok? Ela é natural de Berlim, mas prefere o calor do Nordeste brasileiro. Olha só. Ivone Miller, 85. Onde mora desde 2017 com sua esposa, enteada, gato e cachorro. Ok? Então, show de bola. Tá aqui os textos da Mata, da Ivone Miller. Deus Criou Primeiro um Tatu. Massa? E mandaram aqui, por último, essa revista aqui. Eu acho que é uma revista, né? Que é a Voz, primeiro volume, Impressão do Corpo. Tá? Então vem aqui no formato maiorzinho. E bom, e tem aqui, né? Editora Aboio e tal. Galera que organiza. Aqui tem um projeto gráfico típico dessas revistas literárias, né, com muita arte, uma diagramação mais confortável para os olhos, muitas páginas, muitas artes, tá? Muitos textos de muitas pessoas diferentes. Temos aqui algumas
algumas dessas coisas aqui. Legal essa foto que eu gostei, o cara batendo panela aqui, você achou? Massa essa foto? Você que é fotógrafo. E você tira fotos assim da galera, assim, no meio da balbúrdia, assim. Mas eu achei legal. Pra quem ligar quando o assassino é a polícia? Diz aqui nas costas do cara. Interessante. Bonita a revista. Sorte pra ela aí, tomara que dê certo. Tá? Então, tá aqui, revista Voz, da editora Aboi. Um abraço pra galera da editora Aboi. Obrigado pelos livros. Mandaram por intermédio do Lucas, tá? O Lucas que entregou pra gente esses livros aqui. Continuando aqui com editoras que mandaram mais de um livro, recebemos 2 livros da editora 34, que temos os contos completos da Virginia Woolf, que é sobre Serpentes do Avião. Obviamente não, são os contos completos da Virginia Woolf, como diz o título. Foi traduzido pelo Leonardo Frois e foi organizado pela Susan Dick, pela Susana Pinto. Então, cara, para quem curte os contos da Virginia Woolf, aqui temos todos eles. Tá? Virginia Woolf, que acaba sendo uma das escritoras favoritas aí de muita gente, né? Pode conhecer um pouco mais desses contos, porque como são os contos completos, quer dizer que entram aqui contos que nem sempre têm muita entrada comercial. Então, sempre legal a gente dar uma olhada nessas obras que diz contos completos ou novelas completas, etc. Porque sempre tem umas paradas que ninguém tinha publicado ainda, e você fala, porra, deviam ter publicado essa parada antes e tal. E recebemos aqui também do Alberto Martins, este Violeta, tá? O Alberto Martins é um cara, ele publica pela 34 já alguns livros, enfim. Esse aqui tem a orelha assinada pela Sofia Destrovsky. E aqui diz assim, tá? Violeta é um livro em 2 tempos. Passa-se no primeiro plano, nos dias de hoje, narrado por um sujeito que resolve escrever sobre o passado do próprio pai. A partir de recortes de jornal e relatos de quem conheceu, ele procura entender como teria sido a vida pregressa desse pai. Parênteses. Esses dias alguém me perguntou no Instagram quais que eram os maiores clichês da literatura brasileira, e eu falei que um dos mais persistentes, junto com o tema de ditadura militar e luta contra a opressão do Estado, é a investigação sobre a figura do pai, né? Essa parada nunca acaba, tá? Não estou dizendo com isso que o livro aqui é ruim, eu só estou dizendo que tipo, é um tema super recorrente, tá? E pode ficar bravo, pode correr pro Twitter, mas você não pode correr da verdade. É um clichê. A princípio, o autor parece estar montando um quebra-cabeça, como se pudesse chegar a uma solução para a pergunta sobre quem o pai foi. Mas logo se percebe que esse é um quebra-cabeça que não se monta, uma pergunta que não se resolve. As peças vão se amontoando, servem para criar algo novo, né? E no segundo plano, no segundo tempo, vemos o que é essa criação. Estamos em 46 e quem narra agora é o pai do primeiro narrador, ou quase isso. Quem fala é uma voz inventada. Foi o narrador da primeira parte que a construiu, alimentado por fatos, desejos e memórias. E o que acompanhamos é um filho que busca o pai e cria o cria nesse mesmo ato, tá? Então, tá aqui. Letra do Alberto Martins, pela editora 34. Então, agradeço aí pra galera da editora 34 que mandaram paradinhas pra cá. A editora Record mandou 2 livros, tá? Um pelo selo da editora Record e outro pela Civilização Brasileira. Pela editora Record, meu irmão, dá uma olhada nessa porra. Antologia pessoal do Dalton Televisão, organizada pelo homem em pessoa, inclusive hoje, dia 15 de junho, que estamos gravando. Hoje, se eu não me engano é hoje, Dalton Televisão completa 98 anos, tá? Tá escrevendo ainda, falei com um amigo dele ontem. Tá bem, tá tranquilo, tá com um pouquinho de dificuldade de se locomover e tal, mas aí tá super lúcido, tá ativo, tá escrevendo. E essa antologia aqui, ele organizou, acho que acredito que ano passado, uma coisa assim, mas ele mesmo que organizou, tá? Uma antologia pessoal de contos dele. Botaram capa dura. E aqui eu acho que a gente tem um livro assim seminal para quem quiser conhecer a obra do Dalton Trevisan. Se você não leu o Dalton Trevisan ainda, você pode começar por esse livro aqui, porque esse livro tem os contos que o próprio Dalton acha que são melhores, né? Então aqui a gente tem coisas do tipo Todas as Marias São Coitadas, Em Busca de Curitiba Perdida, Dois Velhinhos, o que mais tem aqui? Cara, várias paradas, velho. Eis a Primavera, João é uma lésbica, Com o Facão Dói. Com o Facão Dói é ótimo. É bom esse nome, né? O Dalton ele tem essa parada assim, né? Com o Facão Dói. Cara, só pelo título você já imagina uma parada inteira, né? Com o Facão Dói. Né? Bonito esse título. É tipo aquela música da MC Carol que chama Jorginho Me Empresta 12, né? Você imagina uma narrativa inteira, assim. Né? O Dalton Trevisan é meio MC Carol. Né? Ou MC Carol que é meio Dalton Trevisan. Não sabemos.
Eu acho que um inspira o outro, né? Acho que a beleza da arte brasileira é essa, assim, né? Essa contribuição mútua de talentos, assim. Jorge, cara, Jorginho me empresta 12, cara. Que título, né, velho? Cara, assim, assim, se vocês fossem escritores, eu acho que todo mundo invejaria um título desse, assim, Jorginho me empresta 12. Tem tanta coisa já inferida nesse título, né? Quer dizer, ela tem um amigo, chama Jorginho, o cara tem uma 12 e ele empresta a 12. E pra que ela precisa dessa 12 emprestar? Por que alguém precisa emprestar uma 12? Pra matar um maconheiro, justamente. Hã? Matar o namorado. Ai, ai. Mas assim, cara, assim, é um título que dá pra você viajar, né? Igual com o facão dói, né? Ou, ou tipo, o João é uma lésbica, né? Enfim. Tem um craquinho aí. Enfim, muita coisa interessante, tá? Hora de Reis, a Ninfeta e a Matrona. É bastante coisa bacana aqui. Então tá aqui, pra quem quiser conhecer, tá? O Dalton. Acabamos de ter aqui uma antologia pessoal organizada pelas mãos do homem pessoa, tá bom? E aqui também recebemos a civilização brasileira do Grotowski, Em Busca de um Teatro Pobre. Tá? Quase 50 anos após a primeira publicação de Em Busca de um Teatro Pobre no Brasil, a civilização brasileira republica a principal obra que revoluciona de maneira inovadora as artes cênicas do século XX. Pô, que bom que revoluciona de maneira inovadora, né? Imagina revolucionar de uma maneira velha, né, cara? Revoluciona de maneira inovadora, é ótimo. Se aquelas coisas de quando você tem que escrever 500 caracteres assim, você tem tipo 470 assim. Revolucionou de maneira inovadora. Com a relevância para os dias atuais, né, e tal. O lançamento de Towards a Poor Theatre em português vai permitir-nos finalmente conhecer mais de perto esse tão longínquo pai espiritual, penetrar na densa matéria de suas reflexões e enriquecer-nos com a iluminadora inteligência de suas investigações. E mais do que qualquer outra coisa, vai permitir dissipar alguns mal-entendidos e localizar aquelas partes do pensamento grotowskiana que possam dizer respeito ao teatro brasileiro, não só como cultura geral, pois nesse sentido o livro todo é fascinante, mas também como método suscetível de ser concretamente aproveitado com as indispensáveis adaptações em nosso próprio caminho de experimentação teatral. Tá? Então, aqui um livro aí para a galera do teatro, né? Ler do Grotowski em busca de um teatro pobre. Cara, recebemos um livro do Walter Hugo Mãe pela Biblioteca Azul, um Walter Hugo livro. Esse livro aqui chama A Minha Mãe é a Minha Filha. Esse livro aqui veio numa caixinha, ele veio com o Walter Hugo brinde também, que eu perdi ele aqui agora, não sei onde é que ele tá, mas é um camafeu, vamos ver um camafeu assim, vamos de coraçãozinho. Murilo ficou achando que tinha uma foto do Walter Hugo Mãe dentro do camafeu, né? Uma Walter Hugo foto, mas na verdade não vem com ninguém. Você pode botar a sua própria foto lá dentro do Walter Hugo camafeu, tá? Esse livro aqui tem ilustrações, é um livro super curtinho. Isso aqui acho que é um livro que, sei lá, você bota no banheiro pra ler enquanto você tá dando aquela cagadinha matinal, assim, porque são uns textos curtos, assim. Aniversários ao Natal, a primavera ou só um fim de semana fora servem para que me lembre de trazer um presente. Pais e filhos são perfeitos para presentes. Eu daria todos os melhores presentes à minha mãe. Chocolates e pérolas redondas, carrinhos telecomandados e cavalos marinhos. Morangos, vasos de plantas bonitas e sapatilhas douradas. Livros, quadros e estadias em hotéis com varandas para o largo da paisagem. Tá, agora imagina que você é a mãe e você ganha tudo isso junto do seu filho. A primeira coisa que você vai fazer, eu espero que seja interná-lo, né? Assim, o que você trouxe presente pra mim, filho? Trouxe cavalo marinho, pérola, carrinho de controle remoto, estadia em hotel, vaso de planta e morango. Filho, você está bem? Filho, você está fumando maconha? Filho, você está usando tóxico, filho? O que está acontecendo? Mas assim, isso é o que a gente chama na literatura, caso vocês não conheçam, caso vocês não estejam habituados com os livros, isso é o que a gente chama na literatura de licença poética. Tá? A licença poética é isso, assim, é quando você escreve uma parada que não faz o menor sentido, mas fica bonitinho no papel. Aí você fala, pô, é licença poética. Né? É isso. Eu vou procurar, conforme os vídeos vão passando, a dar assim, pequenas pílulas de conhecimentos aí sobre
a literatura para vocês aí que são um pouco familiarizados com os livros. Então fique sabendo hoje o que é licença poética, tá? Walter Hugo Mãe é mestre das licenças poéticas, tá? Das Walter Hugo Licenças. Esse livro aqui saiu pela Biblioteca Azul, ele é pequenininho pra caramba. Então, beleza. Então, obrigado aí pela Biblioteca Azul, que me mandou este Walter Hugo livro. Continuando aqui, recebemos da editora Maralto, bicho, logo no começo do mês, O Caçador Chegou Tarde, do Luiz Henrique Pelanda, o livro novo de contos do homem, Luiz Henrique Pelanda, publicado pela Maralto. Fomos lá no lançamento, sábado de manhã. É muito legal, porque Curitiba, a cena literária de Curitiba assim, é ainda mais pobrinha do que, sei lá, de São Paulo ou do Rio e tal. Então o lançamento de livro de cara daqui acaba sendo uma festinha, uma flipzinha, assim, pra todo mundo se encontrar. A gente se encontra na Arte e Letra, daí a gente toma café da manhã juntos. Aí aparecem as pessoas que a gente não gosta, daí a gente finge que a gente não vê pra não ter que cumprimentar. A mesma coisa que rola na Flip, só que num espaço mais confinado, o que deixa tudo mais desafiador. É bem bonito isso. Então aqui chegou esse livro aqui do Luiz Henrique Pelanda, tá? São contos, então alguns contos são bem curtos aqui. Tem até um aqui que eu achei bonitinho, um microconto aqui que eu vou ler pra vocês. Deixa eu só achar aí qual página que tá ele. É só uma frase, né? 2 frases. O patriota na floresta. O patriota entra na floresta e faz uma descoberta. Dentro da mata, seu país não existe. Legal, né? Gostei. Então tá aqui, Luiz Henrique Pelanda com O Caçador Chegou Tarde. Será que é isso aqui que eles quiseram desenhar na capa? Tipo uma vagem? Aquelas vagens que ficam secas e ficam tipo meio enroladinhas assim? Sabe aquelas que caem da árvore? Não sei isso. Recebemos da editora Autêntica este Faustão aqui do Goethe, né? Como o Murilo falou, caraca, que Faustão. Pois é o Fausto da grande mesmo, edição de capa dura da editora Autêntica, com imagens do Delacroix, que o Murilo gosta, na folha de guarda. Aqui. O Murilo tem tatuagem do Delacroix e tal, de tanto que ele gosta do Delacroix. Não é isso? Você gosta, no caso, senão você não tatuava, né? Vai ficar tatuando arte. Aquele. Hã? Aquele. Não, pô, mas você gosta. Não é ficar tatuando. Deve ficar tatuando, sei lá, Romero Brito, ou como é que é o nome daquele cara lá? Roy Lichtenstein. Não vai tatuar essas boas. Esse aqui ele tem tradução, introdução e glossário do João Barreto, que pelo nome claramente é português, né? Porque ninguém no Brasil sobreviveria com esse nome. É só em Portugal mesmo que você pode ter um nome desses e sobreviver até virar tradutor, enfim. Claro, o cara virou tradutor do Goethe, né? É algum tipo de pária social, né? Porque quem que vai traduzir essa parada, né? Mas existe, assim, cara, eu vou jogar uma merda no ventilador aqui e vou sair correndo. Mas assim, portugueses são cheios de dedo com a gente, né? Os caras vivem reclamando da gente e tal. Fala que as crianças dele lá ficam assistindo o Lucas Neto, daí ficam chamando autobus de ônibus e coisas do tipo, e eles ficam bravos com isso, né? O que assim, faz parte do intercâmbio cultural, caso vocês não estejam familiarizados com isso, seus vetustos, tá? Isso é parte do trânsito entre países. A gente fica assistindo o Bruno Aleixo aqui, a gente sabe todas as gírias, tá? E a gente sabe que o Aires mexe o café com a pila, e a gente não tem o menor problema com isso. Agora, verdade seja dita, tem um movimento de livros brasileiros publicados com traduções de portugueses que não faz o menor sentido pra gente, tá? Isso aqui, desculpa, cara, vou ter que falar essa parada. Assim, a gente tem tradutores completamente capazes de fazer esse trabalho aqui, de verter isso aqui. Cara, porque assim, tradução já é uma parada assim, muito íntima, muito pessoal, tem que estar muito conectado com a época e com o espaço em que ele está sendo traduzido, e não tem porque a gente pegar traduções portuguesas. Eu acho, tá? Eu acho. Com isso não estou dizendo que os portugueses não são bons tradutores, acredito que eles são, mas eu acho que eles são bons tradutores para os portugueses. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem tradutores brasileiros muito competentes, que inclusive se debruçam mesmo sobre a parada e fazem um trabalho sério, e que eu acho que traduziriam mais perto do nosso coração brasileiro de leitor essas paradas que pra gente são muito caras, né? Principalmente essas traduções difíceis, assim. Tá? Mas assim,
nenhum demérito pro João Barrento, tá? Eu acho que é completamente possível que a tradução dele seja excelente. Não li o livro ainda, tá? Mas eu acho que se fosse o contrário, eu acho que ia ter português queimando o ônibus em Lisboa. Eu acho que os caras iam estar putos da vida, sei lá, se o Caetano Galindo, né, se a tradução do Joyce deles lá fosse a do Caetano Galindo, por mais competente que seja a tradução do Caetano pro Joyce, eu acho que os caras não iam deixar passar essa parada, tá? Então assim, só falando, ok? Tá? Assim, e não acho que seja injustiça, porque, de novo, os caras ficam lá reclamando os caras ficam reclamando dos nossos youtubers. Eu acho que a gente pode reclamar dos tradutores deles. Sacanagem, né, cara? Injustiça do cacete. Mas enfim. Mas recebemos isso aqui. Vem pela Autêntica, capa dura, Parará. Tá bom? João Barrento para vocês. Show de bola. Recebemos, quase acabando, recebemos da Alfaguara este livro aqui do Manuel Herzog, A Língua Submersa. É um romance bem curtinho, inclusive, pelo que eu vi. Volta e meia chegam alguns livros aqui da Alfaguara, do selo Companhia, que eu, espontaneamente, né? A maior parte deles eu acabo pedindo. Mas esse aqui chegou sem eu pedir. Me julguem, me culpem, por um momento me deu um bug que eu achei que o único Herzog que eu conhecia era o Vladimir Herzog. E eu falei, cara, tipo... Vladimir Herzog escreveu um livro, tá? É o Manuel Herzog, me confundi, não tem nada a ver, o cara tá vivo, isso aqui mora em... nasceu em Santos e foi criado em Cubatão, tá? Trabalhou na indústria química e formou-se em Direito. Caraca, o cara fez tudo mesmo, né? Foda pra caralho. Então, não é o Herzog que vocês estão pensando, né? Aliás, falando em Vladimir Herzog, sabe que volta e meia eu tô em casa de bobeira e eu lembro que o filho da Marisa Monte chama Mano Vladimir e eu fico... E eu acho graça da parada, assim, tipo, do nada, cara. Cara, Mano Vladimir, cara. Artista é um bicho sem freio, né, cara? Artista é um bicho sem freio. Como é que vai ser o nome do seu filho? Mano Vladimir. Cacetada, cara. Ai, cara. Ai, Mano Vladimir, se eu tiver assistido isso, cara, eu não tô rindo de você, cara. De jeito nenhum. Eu só me divirto muito, assim, tipo, com a criatividade da Marisa Monte pra criar esse nome, tá? Eu não sei de onde que veio, mas eu acho ele ótimo, assim, cara. Mano, Vladimir, cara. Eu lembro que quando eu e o Chico a gente fez aquela banda, a Turma dos Direitos Humanos, lembra que a gente fez essa banda? E todo mundo tinha um codinome, né? O meu era Amarildo Mídia Ninja. E o do Chico era Mano Vladimir Herzog, né, justamente, porque juntava o Vladimir Herzog com o Mano Vladimir. É muito boa, cara, essa banda foi muito boa. Foi uma banda punk aí que a gente fez aí na época que a gente trabalhava no jornal. A gente fez uma música chamada Sakamoto. Lembra que o Sakamoto tinha um blog e aí o blog se chamava assim, Sakamoto, daí a gravata dizia Direitos Humanos, Trabalho Decente e Meio Ambiente, era a gravata. E esse era o refrão da música, né? Direitos Humanos, Trabalho Decente, Meio Ambiente, Sakamoto! Cara, essa música é maravilhosa. Pena que o Sakamoto nunca chegou a ouvir ela, mas foi uma das grandes composições aí que a gente fez. Mas voltando aqui ao livro do Manuel Herzog, tá? Aqui diz aqui, na escola as crianças aprenderam que um meteoro submergiu boa parte da Terra e mudou a configuração dos povos. Todos sabem, no entanto, que a destruição proposital das calotas polares foi a causa da catástrofe chamada de Grande Inundação, quando os países dominantes do hemisfério norte foram extintos e passaram a ser governados por uma nova ordem mundial controlada pela China. A América Latina, ou o que sobrou dela, é agora a nação boliviana zumbi, o gigante dócil e inofensivo, onde a moeda se chama bênção e o poder dominante, fantoche dos desígnios chineses, é a eclésia, gerida pela igreja evangélica Bola de Fogo. Caralho. Tipo Bola de Neve, né? Pela igreja Bola de Fogo. Aqui a natureza é a principal preocupação. É expressamente proibido desmatar e caçar animais silvestres, e os infratores pagam com a morte. Em boliviana zumbi se fala o portunhol, pois o português se tornou uma língua submersa e proibida. Aos remanescentes, divididos entre mandatários, oportunistas, empreendedores e marginalizados, resta limpar o planeta dos dejetos humanos deixados pela humanidade e buscar algum tipo de salvação. O corpo apodrece, a alma não. A alma é plástico, a alma é eterna. Conta o narrador desse romance radical, absolutamente incomum, que mergulha no cerne de quem somos, mostrando como falhamos continuamente ao tentar deter a marcha da dizimação ambiental.
Manuel Herzog nos leva com contundência e um humor desconcertante às entranhas dessa nova sociedade que habita as antigas regiões de Santos e Cubatão. Em pequenas sagas que se sobrepõem e se complementam, conhecemos um mundo novo e perturbador, onde a própria realidade é tecida de pesadelos. Então tá aí, cara. Interessante. Tá? Bonita a capa, gostei da paleta de cores da capa aqui também. Maravilha. E por último, mas não menos importante, recebemos aqui da Valéria, que é a agente literária, esse livro que saiu pela Imprimatur, né? Ou Imprimatur. É legal, porque Imprimatur daí tipo a latim. Agora Imprimatur daí parece que é uma agência de turismo aí que leva você para imprimir coisas em algum lugar. Que é esse livro aqui do Mário Araújo, Anônimo Nômade. Tá? Eu não conheço esse autor, mas ele é daqui de Curitiba. Ele publicou os livros de conto A Hora Extrema, das 7 letras, e um dos ganhadores do prêmio Jabuti em 2006. E Restos, pela Bertam Brasil, em 2008. Em 2020 lançou seu primeiro romance, Breu, pela editora Faria e Silva, com recepção muito positiva da crítica. Teve contos publicados em antologias na Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Inglaterra e México. Diplomata de carreira, atualmente vive em Havana. Ah, cara, essa é a vida, né, cara? Ser diplomata e escrever livro. Precisava fazer essa parada da minha vida, cara. Aí,